Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 2 até o 9. Está escrito: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. Eis que já estão em Zazazon Tamar, em El-Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor nosso Deus dos nossos pais, porventura tu não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e todas as nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? Não a deste para sempre a descendência de Abraão teu amigo? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, o juízo, peste, ou fome, nós nos apresentaremos diante da tua casa e diante de ti, pois teu é o nome, está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás. Amém. O tema da mensagem nesta manhã: retroceder nunca, desistir jamais. Hoje eu estava fazendo a minha corrida de manhã, e eu pedindo ao Senhor, qual a palavra para a tua igreja? E o Senhor falou muito forte no meu coração. Todos nós estamos passando um momento que a gente se depara aqui de beco sem saída, crise, pressão de todos os lados. E o Senhor falou no meu coração: fala para o meu povo que não retrocedam nunca e desistir jamais. Amém, queridos? Eu quero falar de alguns homens que passaram momentos de beco sem saída, momentos difíceis, momentos de pressão e opressão, que aos olhos humanos parecia que não tinha mais jeito, mas tiveram atitude, clamaram ao Senhor, suplicaram o favor de Deus, suplicaram o socorro do Senhor, e o Senhor estendeu suas mãos poderosas e promoveu o livramento. Eu quero mencionar aqui Josafá, diante da ameaça de 3 nações poderosas, ele lê aquela carta que os inimigos estavam numericamente inumeráveis. Aos olhos humanos seria um massacre, um banho de sangue. É como o exército do Brasil enfrentar o exército americano com todo o poder bélico. Mas a Bíblia fala que Josafá era um homem temente a Deus, que ele, quando assumiu o reinado, ele determinou a buscar a Deus, a servir a Deus e levar o povo a adorar a Deus. E ele acabou com a idolatria, destruiu tudo que era ídolo e levou o povo a louvar a Deus, a servir a Deus. E a Bíblia fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ele estabeleceu juízes que julgassem a causa do povo com justiça, com base na palavra de Deus. E a Bíblia fala que o reinado de Judá prosperou de uma forma extraordinária, porque o rei voltou seu coração para Deus, e o resultado
o seu povo, a sua nação, prosperou de uma forma extraordinária. Em contrapartida, o inimigo fica desesperado, porque o plano do inimigo é roubar, matar e destruir, e fomenta no coração de 3 nações poderosas, para aniquilar o povo de Judá. Mas a Bíblia fala que Josafá, quando soube da ameaça, a primeira atitude que ele teve, ele obviamente, a Bíblia fala que ele teve medo, mas ele teve atitude, foi para o templo, e lá no templo ele apresenta aquela carta, aquela ameaça daqueles povos que estavam para saquear, destruir Judá, e ele ora e apresenta aquela carta: aqui, Senhor, está uma ameaça que aos olhos humanos nós estamos num beco sem saída, não tem como fugir, Senhor, e nós não vamos nos render, porque nós cremos nos feitos de Deus. O Senhor operou no passado e vai operar agora, Senhor. E ele ora, e olha a oração no verso 6, o que ele declara: e disse: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura tu não és Deus nos céus? Não é tu que dominas sobre os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Que oração maravilhosa, uma oração de adoração, uma oração de reconhecimento da soberania de Deus, uma oração, não uma oração de desespero, mas ele se apresenta no templo e ele começa a lembrar quem Deus é. Então o Senhor fala para mim, para você que está vivendo um momento difícil, em vez de você ficar angustiado, ansioso, ficar correndo para a geladeira e come tudo, em vez de você ficar correndo atrás de pessoas que não podem te ajudar, buscar aliados que possam ajudar você. A Bíblia fala que Josafá não foi buscar aliados, não foi atrás de nações que poderiam ajudar, ele foi buscar o Deus de Israel. Ele clamou e ele invoca a soberania de Deus: Senhor, tu és santo, tu és tremendo, tu és poderoso, não há nação, não há rei que possa deter a mão do Senhor. A primeira atitude que eu vejo aqui, amados, diante do problema, em vez de você ficar desesperado, em vez de você se entregar, se render ao inimigo, em vez de você entrar em depressão, entra no teu quarto de guerra, entra no lugarzinho que você gosta de orar na sua casa e apresenta o problema, e saiba que Deus não tem problema, Ele tem solução para os nossos problemas, e a Bíblia fala que nós devemos apresentar diante do Senhor e clamar a Ele de todo o coração. E ele fala aqui, o verso 9: se algum mal nos sobrevier, espada, o juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Irmãos, que promessa tremenda. A Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14, fala assim: se eu enviar pragas, se eu permitir os inimigos virem ao teu encontro, se eu fechar os céus para que não haja chuva, mas se meu povo, 2 Crônicas capítulo 7, verso 13 e 14, mas se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. E o verso 15 fala assim: os meus ouvidos estarão atentos à oração que se faz neste lugar, na minha casa. Irmãos, o melhor lugar para nós estarmos é na casa do Senhor. Na casa do Senhor nós apresentaremos nossos problemas, nossas angústias, nossa ansiedade.
E a Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas, seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. É neste momento que nós temos que apresentar diante do Senhor aquilo que aflige a nossa alma. E Josafá estava aqui com um grande problema, que aos olhos humanos não havia solução, mas ele confiava no Deus soberano que está acima de tudo. E a Bíblia fala que ele ora e convoca o povo a jejuar, a orar, a se quebrantar e lançar fora tudo que é idolatria, tudo aquilo que contamina o povo, tudo aquilo que é empecilho do povo ter uma comunhão com Deus. Então houve um momento de consagração, um momento de renúncia, um momento de arrependimento coletivo, e todo o povo se arrependeu dos seus pecados e buscar a Deus de todo o coração, crianças, velhos, todos em jejum e consagração na casa do Senhor. E o Senhor se agradou. E Josafá, ele deixa bem claro no verso 12, segundo Crônicas capítulo 20, verso 12, ele diz: ah, Senhor nosso Deus, porventura não julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos, porém nossos olhos estão postos em Ti. O Senhor fala para mim e para você: coloca teus olhos no Senhor, e não nos teus problemas, não no poderio bélico do inimigo. Olha para o Senhor e creia que Deus interage, que Deus interfere, que Deus age quando o povo clama ao Senhor de todo o coração. Porque, amados, Deus, Ele não nos livra das lutas, das crises, das perseguições, das injustiças, mas Ele é glorificado com a nossa atitude de fé, porque essa é a hora que nós somos provados. E a Bíblia fala que Josafá disse: nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. E o Senhor levanta o seu profeta, porque quando o povo tem a atitude de buscar ao Senhor de todo o coração, Deus já sinaliza com a vitória e levanta os seus profetas. E o profeta Jaziel se levanta e diz: esta luta não é mais vossa, mas é do Senhor. Tomai posição e vede o livramento que o Senhor vai manifestar no arraial. Oh, aleluia, aplauda mesmo o Senhor. Irmãos, quando você ora, quando você busca, Deus levanta os profetas para sinalizar a vitória. Então nós devemos entender isso, não é correr atrás dos profetas, nós temos que correr atrás do Senhor, nós temos que clamar ao Senhor. E quando o Senhor viu sinceridade, e quando a gente rasga o coração, e quando a gente reconhece que só o socorro vem do Senhor, como está escrito, Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Teu socorro vem do Senhor, meu querido, não vem do pastor Daniel, do apóstolo Lamartine, vem do Senhor, vem do Senhor. E eu creio que virá do Senhor teu socorro nesses dias. E olha aqui, amados, segundo Crônicas capítulo 20, verso 2, ele entendeu: se não temos que lutar, tomai posição e vão ao encontro do inimigo. Se não temos que lutar, então só resta louvar a Deus. E olha aqui o que o texto fala: e quando começaram a cantar, a dar louvores ao Senhor, pôs-se emboscada contra os filhos de Amon, contra Moabe, contra o monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram um contra o outro, para se destruir, exterminar-se, acabando eles com os moradores de Seir, juntaram uns aos outros a destruir-se. Irmãos, quando o exército tão pequeno, fraco, chegou diante daquele arraial onde estava aquele exército inumerável, eles não foram para lutar, mas foram para saquear os despojos. Irmãos, praga nenhuma chegará à tua tenda, a promessa de Deus,
O inimigo virá por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Por isso nós temos que nos posicionar, porque o melhor lugar que existe na face da terra está no centro da vontade de Deus. Ande na obediência na palavra, viva a palavra, pratique a palavra, e quando o inimigo se levantar, meu querido, não tenha medo, porque a batalha pertence ao Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu querido? E Deus te fortalece nas lutas, nas batalhas, nas adversidades. Enquanto muitos estão chorando, se lamentando, o crente cheio do Espírito Santo, ele louva a Deus, porque ele sabe que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. O processo a gente não entende, mas Deus é um Deus que trabalha de uma forma misteriosa. Fez com que os inimigos se matassem entre eles, e foi 3 dias de saques, e aquele lugar que seria o vale da desgraça, o vale do banho de sangue, seria o vale da morte, aquele lugar se chamou Vale da Bênção. Aqui o Senhor nos abençoou, e voltaram para o arraial louvando e com os despojos do inimigo. Então eu creio que essa palavra é profética para mim e para você, meu querido. Não retroceda e não desista jamais, porque Jesus, ele foi até o fim, e a promessa do Senhor: estarei convosco todos os dias, não te deixarei, jamais te abandonarei. Esforça, tenha bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar, meu querido. O Senhor te ajuda, o Senhor te fortalece, e saiba que o Senhor é glorificado na tua vitória. Outro momento também que eu gostaria de compartilhar com vocês, é aquele momento que o profeta Daniel é colocado à prova. 30 dias sem orar, ou vai morrer. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e orava no quarto, com a janela aberta, do lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Verso 11: então aqueles homens foram junto e acharam a Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Irmãos, o profeta Daniel estava, agora já passou o império da Babilônia, agora era o império persa, e a Bíblia fala que ele, pela fidelidade e obediência a Deus, ele galgou, prosperou. Agora ele está numa posição de relevância no governo da Pérsia. E o rei Dario era um rei poderosíssimo naquele tempo. Ele planejava estabelecer Daniel como um dos homens mais importantes do seu governo. E havia alguns políticos, alguns governadores que ficaram enciumados e começaram a planejar. Houve um conluio maligno para demover aquele profeta de Deus do governo. E a Bíblia fala que eles elaboraram um plano maligno, porque eles sabiam que a ficha dele era limpa, era um político, era um profeta, era um servo de Deus que tinha a vida reta, e não havia nada contra a vida daquele homem. Então fizeram um decreto, e o rei assinou o decreto, achando que estavam prestigiando o rei Dario. Por um espaço de 30 dias, todos iriam reverenciar Dario como uma divindade. E ele falou: puxa, eu estou sendo honrado pelos meus políticos, meus governadores. No espaço de 30 dias, ninguém podia orar a outro Deus a não ser a Dario como uma divindade. E Daniel, quando soube do decreto, e ele sabia da implicação: se ele orasse a Deus de Israel, seria lançado na cova dos leões. Os leões estavam praticamente 30 dias sem comer, num jejum forçado. E a Bíblia fala que quando Daniel soube, Daniel ignorou a ordem, o decreto, e não abriu mão do seu tempo de oração. Ele estava diante de uma situação
de pressão, a sua fé estava sendo provada, e certamente as forças malignas das trevas fomentaram no coração daqueles homens malignos para acabar com aquele homem de Deus. Mas aquele homem de Deus estava determinado: se é a hora de morrer, a minha vida está nas mãos de Deus, é Deus que determina a hora da minha morte, mas eu não vou abrir mão da minha comunhão com Deus. Está passando luta, meu querido, não abra mão da tua comunhão com Deus, porque quando a gente passa por luta, quando a gente passa por angústia, por perseguição, nós muitas vezes nos arrefecemos, nós nos abatemos e ficamos muitas vezes, nos sentimos derrotados. Mas Daniel se fortaleceu mais e mais em oração, como de costume, orava 3 vezes ao dia ao Senhor, e abriu a janela, escancarou a janela, para dizer: eu não tenho medo do homem, não tenho medo da morte, eu sirvo ao meu Deus, é Ele que governa a minha vida. Não estava interessado no poder humano, irmãos. Ele poderia dar um jeitinho: Senhor, a minha cota de oração está boa, eu oro 3 vezes ao dia, eu vou orar em silêncio, porque eu vou perder o governo. O rei Dario quer me estabelecer como o primeiro governador em toda Pérsia, e eu vou ser um fariseu, eu vou ser um doido para perder a oportunidade de ficar mais rico, de melhorar mais de vida. Irmãos, Daniel servia a um só Senhor. A Bíblia fala que nós não devemos servir a 2 senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Daniel estava com o seu coração voltado a Deus, e ele orou, clamou, e ignorou, e dormiu em paz, e ficou em paz, e os inimigos delataram a Daniel. E agora o rei Dario está numa situação embaraçosa, porque ele não pode fazer nada, ele não pode revogar a lei, segundo a lei dos medos dos persas, uma vez assinado a lei, nenhum rei, ninguém pode anular. E Daniel estava em paz, porque ele tinha convicção: Deus é o meu provedor, é o mantenedor da minha vida, é Ele que me plantou aqui neste lugar, é Ele que cuida. Se é a hora de morrer, eu estou preparado. E a Bíblia fala que foi lançado Daniel na cova dos leões. Irmãos, Deus não nos livra da cova, mas nos livra na cova. Deus não te livra da prova, mas na prova você vai conhecer o teu Deus. Amados, o Senhor está contigo por onde quer que andares. Ninguém está livre de passar momentos de perda, de aflição, de angústia, de tristeza. Ninguém está livre. Mas a boa notícia, Hebreus capítulo 13 verso 5: não te deixarei, jamais te abandonarei. Então, essa é a convicção. Se você andar por sentido, se você andar por vista, você vai dizer: vocês migalhados pelos leões, que morte vergonhosa, que morte terrível, eu sou um governador, e agora eu estou sendo colocado no fundo do poço, vou ser devorado por leões. Daniel estava em paz. Meu querido, você pode estar passando por um momento de ameaça, mas tenha paz em Jesus. Jesus, Ele venceu o mundo, você também vencerá, porque Ele pleiteia a teu favor, e Ele te ajuda, que o Espírito Santo de Deus intercede por você, ora por você, Ele clama por você, 24 horas, Romanos capítulo 8, verso 26, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, te ajuda, te fortalece, te potencializa e te diz: não temas, eu estou contigo, não te espantes diante da situação, eu sou contigo. O Espírito Santo de Deus comanda a sua vida. E o que aconteceu, amados?
Daniel foi lançado na cova, e os leões giravam para lá e para cá, circundando aquele homem, mas não puderam tocar, não puderam chegar perto daquele homem, porque a Bíblia fala, o anjo de Yahvé, o próprio Senhor Jesus tomou forma de anjo e estava do lado do seu profeta para guardar. A Bíblia fala em Salmos 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Pode aplaudir o Senhor, querido. Deus é bom. Hebreus capítulo 1, verso 14, a Bíblia fala que Deus envia os seus anjos ministradores ao nosso serviço. Você é príncipe e princesa, você é sacerdote, você é nação santa. Deus envia os seus anjos para guardar você, para proteger você. E os leões não puderam tocar naquele homem, porque aquele homem cheirava espírito, estava no espírito, e leão gosta de carne, né? Então, meu querido, que você ande no Espírito. O leão é a figura também de Satanás, que ele está ao derredor bramando, furioso, procurando como achar uma brecha, mas o Senhor fala para mim e para você, não deis lugar ao diabo. Se você não der lugar ao diabo, meu querido, ele não pode tocar na sua vida. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não toca, porque sobre você está o sangue do Cordeiro, você está blindado no poder do sangue do Cordeiro. A mão do Senhor te conduz, te guia, te orienta, te protege, te ampara nesse momento difícil. E a Bíblia fala que o rei Dario perdeu a noite de sono, ficou angustiado, rejeitou as músicas, e ele, angustiado, de manhã ele chega, Daniel, quem sabe Deus tenha te livrado, dá um sinal de vida. E ele grita, Deus me livrou, porque ele enviou o anjo de Yahvé, e me guardou e me preservou, e eu sou inocente diante de Deus. E o resultado, amado, aqueles que armaram aquele plano maligno, aquele conluio diabólico, todos, e as suas mulheres e seus filhos, foram lançados na cova dos leões. Irmãos, é muito sério. Salmo 7,15, aquele que faz uma cova, cairá na cova que fez. A Bíblia fala em Isaías 54, verso 17, nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperará. E saiba, quando o inimigo faz um plano contra você, aquela cova, aquele plano maligno, ele vai cair, porque Deus cuida de você. Irmãos, e a Bíblia fala que aqueles homens foram destruídos, foram mortos com suas esposas, seus filhos, e o Senhor exalta a Daniel capítulo 6, verso 5, e disse o rei Dario, eu escrevo a todos os povos, nações, línguas, que mora em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Da minha parte eu faço um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele livra, e opera sinais, maravilhas no céu e na terra, e ele salvou e livrou a Daniel do poder dos leões. E Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, e no seu reinado de Ciro o persa. Irmãos, o Senhor fala para mim e para você, depois da cova vem a honra, vem a exaltação do Senhor para a sua vida. Então espere, você está saindo da cova intacto, porque os leões tinham um plano de acabar com a sua vida. Satanás tinha esse plano, mas você vai sair de lá dizendo, eu conheço ao Senhor, os meus olhos contemplou o Senhor, e você vai ser exaltado pelos homens e por Deus. Porque a Bíblia fala que Daniel, quando saiu da cova, ele foi honrado, e foi feito um decreto que todos os povos temam e
tremam diante do Deus de Daniel. Meu querido, sabe aquela plateia dos perseguidores que está esperando a tua queda, a tua destruição, a tua derrota? Eles vão ter que dizer: grandes coisas fez o Senhor por isso está alegre, por isso está feliz, meu querido, porque Deus, Ele transforma toda maldição em bênção. Por isso, não retroceda, não desista, não desvie da fé, permaneça firme na fé, confiante que aquele que começou uma boa obra vai completar essa boa obra. Deus tem uma aliança com você e Ele vai completar esta obra, porque se Deus tem uma aliança com você, saiba, se o inimigo se levantar contra você, se levantou contra Deus, e você não vai se defender no sentido de ir na força, na violência, mas sim confie no poder do Espírito Santo de Deus, usando as armas de Deus, como a Bíblia fala, esses homens usaram o que? A oração, palavra, jejum, vida de consagração, e Deus mudou a situação que era caótica, e Deus se manifestou de uma forma gloriosa. E por último, a Bíblia fala de um homem chamado Eliseu, um profeta de Deus. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 até o 10, o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descem ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que os homens de Deus disseram, e de que tinha avisado, e o guardou ali, não uma vez, nem duas. 2 Reis capítulo 6, verso 12, e fala: e disse um dos servos: não há, ó rei, meu senhor, nenhum espião, mas há um profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Irmãos, todas as vezes que o rei da Síria planejava com incursões contra Israel, Deus usava o profeta para dizer: rei de Israel, arma uma emboscada no lugar tal, vocês vão derrotar o exército da Síria. Isso se repetiu várias vezes, e o rei da Síria ficou perturbado, mas algum espia, o telefone está grampeado, porque é impossível, quando eu planejo invadir Israel, alguém está dando as coordenadas onde nós vamos passar. E um dos soldados falou: há profeta em Israel. Quando você está falando aqui, está pensando, o profeta de Israel, ele comunica o que você está pensando, ele comunica ao rei. E ele falou: tudo bem, vou acabar com esse problema, vou mandar um exército poderoso para capturar esse profeta e acabar com esse homem. E a Bíblia fala, amados, que de repente o profeta, ele avista aquele exército numerável, ele estava com seu discípulo Geazi, e ele fala: Eliseu, vamos correr, sebo nas canelas, vamos arrepiar, vamos fugir, porque vem um exército contra nós. E o profeta Eliseu, que significa Salvador, significa Jesus também, ele fala: não temas, porque maior é o número de anjos que estão ao nosso favor do que com eles. Não tema. E o profeta coloca a mão na cabeça de Geazi e fala assim: Senhor, abre os olhos deste homem, porque ele precisa ver para crer. E o Senhor abriu os olhos de Geazi, ele viu um exército de cavalos e cavaleiros, o exército celestial inumerável, cercando a Israel, protegendo ao seu profeta. E ele ficou encorajado.
E quando chegou aquele exército dos sírios, o profeta levanta a mão e dá uma ordem: todos fiquem cegos. E a Bíblia fala que todo o exército da Síria ficaram todos cegos. E o Senhor dá uma ordem através do profeta, e chama o rei: leva esses homens e dê um banquete para eles, e dê comida para eles. E o rei falou: é hora de matar, é hora de destruir esse exército que vieram para nos matar, para nos destruir, e você nos manda comer? Sim, faça isso, é a ordem de Deus. E deram comida para aquele exército dos sírios. E a partir daquele momento que eles estavam comendo, o profeta ora, e os olhos daquele exército se abriu, e aqueles homens reconheceram o poderio do Senhor, Deus dos exércitos, porque estava na mão do exército de Israel para aniquilar, destruir quando estavam cegos. Eles não fizeram. E o general e o rei nunca mais se levantaram contra o povo de Israel enquanto o profeta estava vivo. Irmãos, o Senhor mostra algo tremendo. Você está passando um momento de crise, um momento difícil, você tem que profetizar diante da crise. Os inimigos estão vindo, profetiza a palavra: Senhor, mande os teus anjos, profetiza a palavra, ore as promessas do Senhor, mas enfrente, não fuja. O primeiro momento daquele moço, aquele discípulo, era fugir, era aceitar a derrota, mas aquele profeta andava com Deus e sabia: eu estou aqui porque Deus me plantou para representar o Senhor, para manifestar a glória de Deus. Se essa nação tem sido abençoada por causa da minha vida, então ele tinha essa convicção. Irmãos, Deus te plantou nesta terra. Onde Deus te plantou? No teu trabalho, nos teus negócios. Profetiza a palavra. Se os inimigos vêm para destruir, para aniquilar, profetiza a palavra que Deus vai liberar o seu exército celestial para pleitear o teu favor. Em vez de ficar murmurando, questionando, em vez de você ficar achando que não tem mais jeito, não tem esperança, saiba que o Senhor te dá todos os recursos para que você viva uma vida de vitória. E aquele homem orou, profetizou, e o milagre aconteceu. Ficaram cegos, e em vez de vencer o mal com o mal, venceram o mal com o bem. Abençoaram, deram comida, e aquele exército voltou reconhecendo que o Deus de Israel é um Deus todo poderoso. Você pode aplaudir o Senhor? É um Deus todo poderoso. Eu quero desafiar vocês, queridos. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão debaixo de pressão em todos os lados, na área sentimental, emocional, conjugal. Irmãos, incrível, mas há uma potestade maligna para destruir casamentos, destruir a área financeira. Obviamente nós estamos vivendo um momento de crise, recessão, mas nós temos que clamar ao Senhor e invocar as promessas do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor está conosco. Ele agiu no passado e age hoje. Irmãos, não aceite, não se conforme com a situação. Hoje o Senhor quer tirar você desse comodismo de ser um crente normal, e seja um crente espiritual, cheio do Espírito Santo, e que crê no poder de Deus, que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Deus tem um livramento para você, Deus tem a provisão milagrosa que você precisa. Deus vai abrir um caminho onde não tem caminho, mas Deus quer tirar você dessa situação de desespero. Olha para o Senhor, olha para suas promessas, e você estará seguro, e não entrará em
depressão, não entrará em pânico, porque aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que permanece inabalável, porque você está cercado pela potente e poderosa mão de Deus. Deus te cerca, Deus te guarda, Deus te protege. Ele começou uma boa obra na sua vida, e Deus vai ser glorificado na tua atitude de fé, diante da crise, diante das perdas, diante das humilhações. Deus quer te levantar nesse momento, que todo mundo está dizendo, não tem mais esperança, e você diga, há esperança, eu creio que o meu Redentor vive, os planos que Deus tem para a minha vida, Deus vai cumprir na minha vida. Se depender de mim, eu farei a minha parte, não vou retroceder, eu não vou abrir mão das promessas de Deus, do plano que Deus tem para a minha vida. Amém, queridos? Então confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará.